Você está sendo líder aí na tua casa, na tua empresa, você está deixando a desejar nesses quesitos. Está difícil exercer liderança, eu sei que não é tranquilo, mas hoje a gente resolve todos esses problemas porque eu estou aqui, primeiramente com o meu amigo, encantador de clientes, Rodolfo Rodolfo. Corbari. Fala aí, Cá Rodolfo. estou. Boa noite, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora você está ouvindo ou assistindo esse podcast, mas é um prazer estar com você aqui. Espero que esse podcast de hoje possa agregar muito e ajudar você a resolver os seus problemas relacionados à liderança. E com certeza vai ajudar, porque eu estou aqui de frente com engenheiro mecânico por formação MBA em gestão empresarial e projetos, Rafael Rodrigues. Mais de 15 anos trabalhando em multinacionais, um monstro. Rafael Rodrigues, dá um oi aí pra galera. Oi, galera, tudo bem? Tudo bem, Werner? Tudo bem, Rodolfo? Obrigado pelo Certo. convite. Prazer imenso estar aqui nesse episódio. O prazer é todo nosso, fica até o final, porque hoje é dia de aprender muito. E no final do episódio, você já sabe, a gente pega ele de surpresa, porque nem ele sabe o que a gente vai perguntar. E você está no Bem Provável Podcast. Senhores, ladies and gentlemen, it's time! Bem provável podcast! E começamos depois dessa vinheta maravilhosa. Obrigado, Bruce Buffer, por iniciar aqui nosso podcast. E eu vou passar a bola para ele, para o nosso encantador, para o homem que encanta clientes, o homem da voz mais bonita de Curitiba, Rodolfo Corbari. É contigo. Bora lá. Rafa, primeiramente agradecer pela disponibilidade, teu tempo de estar aqui no Bem Provável, trazendo todo esse conteúdo, todo esse ferramental que você está disseminando pelo Brasilzão aí. E para a gente começar, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, quem é Rafael Rodrigues, o mais conhecido como o líder patrão? Conta um pouquinho da tua história, Rafa, quem é você, quais são os seus, de onde você veio e aonde você está nesse momento atual. Legal, Rodolfo, beleza. Vamos lá, né? Conversa, a história é longa, hein, cara? Já são 38 anos de vida aí e assim como você, nós somos VIP, né, cara? A gente veio do interior do Paraná, né? É desse jeito. É desse jeito. Eu sou Um é do nascido porta portão, outro é do leite. eu sou do Paraná que fala porta, porteira, portão, né? Ali na região noroeste, na região de Paranavaí, né? Eu nasci em Paranavaí, mas morei até os 8 anos numa cidadezinha chamada Tamboara, tem 4.500 habitantes, meu pai mora lá até hoje, Cidade de né? primeira. E cidade primeira, exatamente. Só tem uma rua que é contramão na ida e volta, apesar que, enfim, você colocou segunda, acabou a cidade. Essa piadinha eu ouço desde sempre e, enfim, tem que aceitar porque é verdade. Tem que aceitar porque é verdade. Né? E assim, cidade pequena, a gente teve uma infância muito, muito tranquila. Meu pai é comerciante, minha mãe bancária, né? Sempre me deram a oportunidade de estudar, né? Sempre me deram a oportunidade, fizeram muita questão de que desde da minha primeira infância eu tivesse uma educação de qualidade, tive a oportunidade de estudar em colégios particulares nessa cidade que é um pouco maior, próxima lá a Tamboara, que é Paranavaí. E, enfim, trilhei uma vida de estudos ali na adolescência, infância e adolescência, e desta época eu tenho muitas lembranças já de uma característica que me despontou aqui na carreira de trabalho, que é a liderança. Né? A gente é de uma época aí, numa época show da Xuxa e TV Manchete, acho que somos mais ou menos da mesma época ali, e eu me lembro muito de ter como os ídolos ali os grandes líderes dos desenhos daquela época, né? O Lion do Thundercats, o próprio He-Man, né? Ou os vermelhos do Changeman, Flashman da vida. E sempre que eu ia brincar com a molecada, eu acabava sendo ali o puxador do negócio, né? Isso era uma coisa muito natural para mim. Isso acabou sendo natural também pelo fato de eu ser o bisneto mais velho de um pedaço da família ali, né? Então eu acabava sendo sempre o líder dos primos, né? E tinha essa relação, sempre andava com o pessoal mais velho, porque era o primeiro da fila ali, né? Acompanhei muito a minha avó também por muitas aventuras com ela lá em alguns momentos, enfim. Eu sempre tive essa condição de estar ligado mais com o pessoal, né? Com mais idade e ser quase que o líder ali da molecada mais nova.
né? Isso foi indo com liderança de classe na escola, né? Todo esse processo que a gente não sabia nada que estava ligado uma coisa na outra, mas acho que hoje fazendo essa regressão a gente acaba ligando uma coisa na outra. Fui fazer engenharia mecânica, sou formado em engenharia mecânica na Universidade Estadual de Maringá, também ali na região noroeste do Paraná. E terminando minha faculdade, já no estágio final ali, eu passei num processo seletivo para uma multinacional, né, uma multinacional do agronegócio, que trabalha basicamente com processamento de soja hoje, ração animal e uma parte de nutrição humana também. Detalhe que assim, meus avós tinham sido produtores rurais, meu pai também foi comerciante de agroindústria de agronegócio por muito tempo, então eu tinha esse pé no agro já desde o comecinho. E acabei entrando nessa empresa por uma improbabilidade do destino, né? Numa entrevista improvável que eu fiz lá no sábado à tarde, acabei dando certo e entrando nessa empresa. Entrei para fazer o estágio final de quinto ano da minha engenharia, isso em 2005, e desde então eu estou na mesma empresa trabalhando com liderança de pessoas e processos. Primeiramente eu fui trabalhar em Ilhéus, na Bahia, numa fábrica de cacau que a gente tinha lá, num processamento de cacau, e já há 11 anos eu vim transferido para Santos, onde eu moro hoje com a minha esposa e minha filha e meu cachorro, né, que se ela ouvir falando da Até família, não música isso fala do aí. cachorro. É, acho que alguém já fez um negócio, uma Alguém música já fez uma parecida. música parecida com isso. Acho que alguém já fez. Moramos eu aqui, a Lélia Oliveira, a Heloísa e o Minduim aqui em Santos, né? E trabalho hoje na gestão de um terminal portuário, né? Vim para cá para trabalhar como engenheiro na parte de manutenção, depois fui galgando algumas outras posições dentro da própria unidade e já há 7 anos gerenciando o nosso pedaço aqui do terminal do Porto de Santos, um porto que a gente opera. Basicamente a gente exporta por aqui soja, milho, farelo de soja, né, mandando alimento, esse alimento que é tão abundante no nosso país e que por muitos e muitos anos sustenta a nossa economia, né, essa agroindústria que está tão forte e cada vez mais forte, para um local do mundo onde não tem esse alimento tão abundante como a Ásia, principalmente lá a China, onde o que tem de abundante lá são pessoas mesmo, são cabeças e bocas, né? Então a gente conecta esse alimento daqui até lá, né? Esse é o meu trabalho formal. Esse ano comecei aí peraí, só um pouquinho. É isso aí, quem sabe faz ao vivo. Siri? Sabe fazer? Depois é você, Siri. Desbloqueia o iPhone, Siri. Depois é A você, Siri de vez em Siri. quando, cara, a Siri de vez em quando começa a falar aqui, é louquinha da cabeça. E esse ano comecei um projeto particular, um projeto pessoal, bem voltado a um dos meus propósitos de vida, que é ajudar de um certo modo. O homem tá aí? Dá um pause aqui. Basicamente ajudar, né, nessa deficiência que a gente tem no nosso país hoje, educacional, né, isso está em tona, está sempre muito, muito falado, que é basicamente ajudar gestores, empreendedores, empresários, pessoas que têm uma certa dificuldade de gestão, né, com toda essa experiência que eu ganhei nesses 15, 16 anos já com multinacional. A gente vive muita coisa em empresas grandes e acaba aprendendo muito, né? Então, o que a gente consegue aprender, ensinar e conectar para essas pessoas, né, foi essa ideia de criar esse personagem, esse avatar aí chamado líder patrão, né, para poder justamente ajudar, né, essas pessoas que poderiam precisar dessa informação que a gente já tem, né? Basicamente isso, essa é a minha história bem resumida. Tem muito detalhe no meio do caminho, mas para chegar até aqui, né, foram vários anos já. Não, foi legal, foi bem resumido. Você falando aí, me veio uma pergunta aqui. Você é um cara, eu percebo, né? Eu já fiz treinamento seu, eu percebo que você é um cara da educação. Você gosta de estudar e, de fato, de colocar isso para fora. E eu não sei como é que foi Como é que é o nome da cidade? Tamboíra? Tamboara? Tamboara. Tamboara. Em Tamboara. Em Tamboara,
em Tamboara tinha muita oportunidade de estudo. Como é que você fez para driblar tudo isso? E se tem alguém que levou você para um caminho de educação? Porque assim, você fez uma prova, né? Você fez um processo seletivo, né? Como você disse, improvável que você conseguisse. Até acredito por conta disso, né? Por conta de estar numa cidade pequena, apesar da tua liderança natural, das coisas que você falou assim, putz, isso aqui eu já me direcionava para esse canto. Mas assim, como é que foi essa luta, assim? Porque eu imagino que deve ser muito difícil, né? Uma cidade muito pequena, uma cidade de primeira, como você mesmo disse, né? Conseguir, assim, referências de educação, você é um cara que gosta de educação, né? Enfim, como é que conta um pouquinho mais sobre essa parte aí para mim? Que eu fiquei curioso. Cara, foi bem engraçado, assim, de novo, tem vários detalhes quando você vai, ainda mais fazendo essas perguntas, você vai fazendo a regressão e vai ligando pontos, né? A cidade que eu morava, até hoje, ela só tem um colégio estadual e um colégio municipal da primeira infância, acho que o que seria a quarta série da nossa época, eu não lembro se agora é quarta, quinta, enfim, ali até o ensino fundamental, né? E depois vira estadual e vai até o terceirão. É o que tem na cidade, até hoje. Né? Não tem escola particular, não tem nenhuma segunda opção, não tem nada. E eu me lembro de ter feito lá na minha cidade, né, em Tamboara, o que era na época o Jardim da Infância e a pré-escola. E no começo da primeira série teve uma greve, não sei se era municipal, estadual, não sei, de verdade, não me lembro, a gente tinha que 6, 7 anos. Teve uma greve que ficou parada a escola por 1 ou 2 meses, né, nesse sentido. E nesse momento, numa decisão muito feliz e de muita gratidão que eu tenho para os meus pais até hoje, meus pais decidiram que eu ia estudar nessa cidade que é maior, Paranavaí. Paranavaí hoje tem 100 mil habitantes. E eu ia estudar numa escola particular, né, em Paranavaí neste momento. Né? E dali eu acabei indo para uma escola, a princípio uma escola de freiras. Né? A primeira era de freiras, depois eu fui para uma escola de padres. Inclusive, eu tive aula com o padre Reginaldo Manzotti, né, Olha só, cara. Que legal. se vocês procurarem o padre Reginaldo Manzotti, ele é de Paraíso do Norte, que é uma cidade também ali muito próximo da região, e ele era frei nessa igreja que tinha, a escola era ligada à igreja, e ele era frei nessa época de 98 a Esse 2000, padre é cantor, não é? Cantor? ele é cantor. Ele é É, cantor. cantava já, não? Cantava muito bem. Olha só, Já, já cara. fazia tudo lá na escola. Ele era frei, ainda era bem novo na época, devia ter uns 20, 22 anos. E ele dava aula de ensino religioso na escola que eu estudava. Então, assim, eu sempre tive muita sorte que depois desse momento, depois de viver o aprendizado numa escola de nível mais elevado, né, meus pais me mantiveram lá desde então. Né? Depois minha irmã do meio também teve o mesmo caminho, meu irmão mais novo também, todos estudaram sempre. O estudo e essa educação na escola sempre foi uma prioridade dos meus pais. Né? Então, isso foi muito latente e eu acabei pegando o gosto por isso, porque eu sempre fui muito curioso, né? Independente de escola, chegava em casa, pegava livro, enciclopédia, ficava folheando aquilo, coisa de nerd mesmo, né? Só que naquela época não tinha videogame, não tinha computador, a gente tinha que Aham. se virar com a Barça, né? Exatamente, exatamente. Por isso que eu fiz essa E é- pergunta aí, né? Eu E falei, cara, eu ia porque até, não tem, né, isso aqui que a gente tinha. é, não e é tem. até um ponto, Rafa, você tocou num ponto que eu ia até perguntar, qual é a importância e como que foi esse processo para você, como você comentou agora, que você gosta muito de estudar desde muito novo, como foi para você desenvolver essa habilidade de estudar por conta própria e o quão importante isso foi no teu processo de crescimento pessoal, estudantil, profissional, enfim. E eu vou jogar uma pergunta em cima aqui, ó. Vou jogar uma pergunta junto Manda. aí para você responder. Rafael, hoje todo mundo tem que ser autodidata? Responde Olha, primeiro do Rodolfo, depois você responde a mim. a hora que eu souber a resposta do Rodolfo, como que é ser estudioso por conta própria, eu respondo a do Werner também. Porque, assim, aí a gente vai, como o Werner gosta muito de teorias, a gente vai puxar Gardner aqui, Werner. Por alguma razão, sabe lá Deus por quê, né? Gatilhos, genética, sei lá o que que foi, eu tenho muita facilidade de aprender. Muita facilidade.
Assim, eu aprendo muito fácil, não vou dizer qualquer coisa, porque também não sou aqui o mestre aprendedor do mundo, né? Mas eu tenho muita facilidade para aprender. Então eu pego uma coisa, eu já vejo. Muitas vezes, cara, ouvindo alguém falar alguma coisa, a gente está discutindo algum treinamento, velho, não lembro, mas eu aprendo muito com o erro dos outros, né? Então eu vejo o cara fazendo cagada, vejo a pessoa, cara, tá bom, aprendi, já não vou fazer igual. Agora ele me entregou aqui, você percebeu, né? Você percebeu que ele me entregou. Ele usou você agora. Falou assim, eu aprendo muito com os erros dos outros, por exemplo, no Werner, eu fiz um treinamento dele. Não foi Corta isso, a desculpa. produção! Corta. Nós discutimos isso em algum treinamento, mas não é que eu aprendi com os seus erros, né? Mas também, Tô de né? sacanagem com Também. você. Tomara que você tenha aprendido com os meus também no meu. Mas eu tenho essa facilidade muito grande de aprender. Então, para mim, cara, assim, de novo, uma frase que é muito batida, mas que para mim fez sentido muito tempo atrás. Tudo é aprendizado, né? Você pode ter aprendizado em qualquer experiência, em qualquer momento, né? Então, nesse sentido, Rodolfo, para mim sempre foi muito natural. A gente tá ali, puta, qualquer coisa. Você quer ver uma coisa que eu gostava muito de fazer? Meu pai gostava muito de palavra cruzada, cara. E aí eu deitava do lado dele, ele estava fazendo palavra cruzada e eu vendo o que ele estava escrevendo, e para mim eu ia ligando uma coisa em outra. É palavra aqui, tradução de palavrinha em inglês. De novo, tudo é aprendizado. O cara pode menosprezar a palavra cruzada, mas, cara, né, você tira alguma coisa dali, com certeza tudo aquilo vai formatando a sua cabeça, né? E aí, respondendo agora a pergunta do Werner, autodidata é um rótulo pesado, né? Porque assim, depende do que você considera aprendizado. Eu acho que essa para colocar mais um depende nessa questão, e já botei pulga na cabeça do Werner. Dependendo do que você pensa, do que você entende como aprendizado, sim, você tem que ser autodidata o tempo todo. Mas, por exemplo, é inegável que o que você vive numa pós-graduação bem feita, por exemplo, e aí eu não tive a oportunidade, mas imagina você fazendo um MBA de gestão em Harvard. Você não vai conseguir ter este nível sozinho, porque existe uma coisa chamada experiência de um mentor, de um tutor, de um professor, e de uma mente mestra coletiva que a sala de aula não deve ser abolida de maneira nenhuma, né? Então, mas, por exemplo, aprender uma competência e falar assim, eu quero desenvolver mais sobre vendas, por exemplo. Cara, não tem a menor dúvida que você sai de 0 até uma nota 4 sozinho, sem dúvida nenhuma. Agora, se você vai sair de 9 para 10 sozinho, eu acho muito difícil para qualquer competência, né? A gente tem que ter as nossas referências e aprender com quem já sabe também, né? Então, não sei se eu respondi as duas perguntas aí. Respondeu. Eu estava olhando o capítulo, inclusive, galera, a gente está falando sobre o livro Improváveis. Essa primeira temporada a gente está falando com os autores do livro Os Improváveis. Se você não tem esse livro ainda, você está marcando toca, mas muito grande, muito grande. 23 histórias incríveis, a gente está com uma delas aqui. Profissional excelente. É bem provável que você não conheça esse profissional, porque você está marcando toca, que não tem esse livro ainda, né? Se você tem, já está um passo à frente da galera aí. Eu estou olhando aqui o teu livro aqui, a tua parte, né? O teu capítulo, e você já respondeu uma pergunta minha que eu ia fazer, que eu coloquei aqui no livro. Eu sempre estou escrevendo no livro e fazendo perguntas para o livro. Se dava para aprender sem professor, né? E aí, quando você falou assim, coloquei uma pulga atrás da tua orelha, aí, né, eu coloquei uma pulga na tua cabeça, né? Porque você chegou a falar assim, ó, pô, tudo é aprendizado, né? Aí você depois falou, depende do que você acha de aprendizado. E aí eu falei, caramba, e aí, né? Como é que é esse negócio? Mas agora eu entendi o teu ponto de vista de assim, você vai alcançar um certo patamar. Então, sem um professor, sem um mentor, talvez você não consiga ser excelente. E aí tem uma série de fatores que não levam você a ser excelente, né? O talento natural, por exemplo, a gente percebe que você tem um talento natural para liderança desde pequeno. Então, assim, é um lugar onde o Rafael pode ser excelente, né? Eu gosto de me comunicar. Vocês percebem aqui, antes do podcast aqui, galera, eu estava na eletricidade. Essa eletricidade que vocês estão vendo aqui é muito menor antes da gente começar, né? Enfim, é maior do que antes da gente começa. Mas eu percebo que, assim, para liderança, o meu estilo de liderança, eu posso ser um bom líder? Posso ser um bom líder.
mas eu não sei se eu serei o melhor líder do mundo inteiro, entende? E Eu uma quero. outra coisa, antes de eu passar a bola para o Rodolfo aqui, Pode? quando você falou, você sabia que essa parte, quando você fala assim, pô, tudo é aprendizado, tudo a gente pode aprender. Eu ficava com meu pai ali, jogando as palavras cruzadas, e eu pegava. Isso, a gente lembra muito o estoicismo que ficou em moda aqui, né? Agora, nos últimos tempos, os pandêmicos, a gente tem percebido, o estoicismo ele tem essa característica de olhar para a realidade de uma forma mais pacífica, né? E entender que aquilo está querendo ensinar alguma coisa, né? E aí o estoicismo, como o autodesenvolvimento, assim, ele entrou em voga, assim, tá super na moda. Apesar de eu achar que pandemia, pra gente, não ensina, não vai ensinar muitas coisas pra gente, a gente não vai sair melhor, eu acho que isso aí é uma balela, que a gente vai sair melhor, a gente já passou por essas pandemias e saímos do mesmo jeito, a humanidade num todo. Agora, eu aprendo alguma coisa, Rodolfo aprendeu alguma coisa com esse período, Rafael, líder patrão, aprendeu alguma coisa, você que está ouvindo aprendeu alguma coisa, mas a humanidade vai sair um pouco melhor, aí eu já acho um pouco pesado, mas eu concordo com o Rafael que, assim, de tudo a gente pode aprender um pouco, se a gente tiver um olhar pacífico para as coisas. É isso. Rodolfo, contigo, mata no Legal. peito, meu querido. Só para complementar, Rafa, você comentou aí, né? E aí eu acho, complementando um pouquinho com o que o Werner falou também, aí entra a questão do Delta T, né? Você quer aprender uma habilidade de vendas. Você pode sair até a uma nota 4, por exemplo, sozinho. Eu acredito que você ainda pode ir sozinho até uma 6, um 7, mas qual é o tempo que você vai levar para desenvolver essa habilidade? E aí a minha pergunta para você é fundamental, todo mundo precisa de um mentor hoje? De um treinador? Boa É, pergunta. boa pergunta, Gostei. boa pergunta, né? E nós temos, inclusive, um grande abraço ao mestre, né? Nós temos um mentor em comum dessa parte de comunicação, o nosso mentor Alisson Costa. Eu entendo que sim, Rodolfo, principalmente aonde você quer chegar num nível diferente, onde você quer ser onde você quer ter o seu diferencial, né? E aí, esse é um ponto importante, porque assim, existem, eu citei aqui Howard Gardner, né, que fala que existem as teorias da, como é que chama, Werner? Agora me perdi agora. Das inteligências múltiplas, né? Por exemplo, eu posso tentar o quanto eu quiser e posso contratar, se eu tivesse dinheiro, Michael Jordan para ser meu mentor. Ou o técnico dele lá, o Phil Jackson. Phil Jackson? É Phil Jackson? Eu falei Phil Phil Jackson. Davis. Phil Davis é outro cara. É. Vai. Eu não conseguiria, mesmo com esses dois caras, eu não conseguiria enterrar uma bola de basquete, né? Porque eu tenho limitações sérias na minha inteligência física. Assim como, por exemplo, uma competência como vendas, ela não é também, ela nunca vai ser o meu ponto mais forte, porque eu tenho uma outra inteligência mais desenvolvida, que é uma inteligência mais introspectiva, né? Eu sou mais introspectivo, eu sou um cara, né, mais fechado, enfim. Um cara como o Werner, por exemplo, que é mais comunicativo, vende livro para o Uber, vende livro para o porteiro do hotel, ele vende livro. Vendi ontem pro Uber. Não só livro, mas assim, ele é um cara que, de novo, tem essa comunicação, essa expansividade, isso é natural dele, ele consegue chegar lá. Se eu quiser chegar aonde o Werner está hoje nesta competência, muito provavelmente eu não vou precisar de só um mentor, não. Eu vou precisar de um grande esforço de alguém para me dar um caminho muito mais curto, que esse é o grande papel do mentor, né? Trazer experiências e trazer aprendizados, caminhos, um atalho, vamos dizer assim, e muito, muito, muito mais esforço, né? Que se eu tivesse, por exemplo, buscando alguma coisa mais próxima do meu talento natural, né? E acredito que todos tenhamos alguns talentos naturais, não só um, mas alguns, eu com certeza aprenderia aquilo mais rápido, né? Com mentor e sem mentor. Quando você junta o que você gosta de fazer, né? O que você consegue aprender bem, e consegue achar um mentor que possa te ajudar, sem dúvida nenhuma você só potencializa, né, o resultado disso para que a gente tenha, né, um ponto de excelência ali e consiga chegar num ponto de muito talento nato ali, né? Expansivo. Maravilha.
Perfeito. E aqui acho que fica o grande recado, né? Pegando para nós e caminhar para o final do primeiro bloco. O mais importante de tudo, de todo esse processo, é você ter clareza de qual habilidade você precisa desenvolver nesse momento, qual habilidade você quer desenvolver nesse momento, para que você encontre o mentor certo, para que você seja assertivo na tua escolha e que esse mentor realmente possa trazer um diferencial para a tua história. O Rafa, se for contratar, por exemplo, o Michael Jordan para ensinar sobre liderança, acredito que o Michael Jordan pode contribuir. Agora, para ensinar o Rafa a jogar basquete, talvez não. Então, qual que é a habilidade que você realmente precisa desenvolver e que você quer desenvolver nesse momento? Deixa essa reflexão para você que está nos ouvindo aí, para nós já caminhar para o final desse primeiro bloco e deixa aí, ao final, uma palavra para o Werner aí, para ele encerrar esse primeiro bloco aí com chave de ouro. Não, demais, né? Demais. Eu vejo muita clareza, e clareza é o jogo, né? Clareza é o jogo. Porque senão tu vai gastar um dinheirão com o Michael Jordan, ainda vai botar a culpa no coitado. Ainda vai botar a culpa no coitado que não vai conseguir enterrar. Entende? O problema é esse. O problema é esse. Matou a pau, Rodolfo. Matou a pau. Rafael Rodrigues está arrebentando. Vamos fechar esse bloco. A gente já volta. E para você que está ouvindo ou que está assistindo esse podcast e ainda não tem esse livro na sua mão, menino, menina, você está perdendo um tempo. São 23 histórias transformadoras de pessoas que fizeram algo improvável, o nome já diz, e tomaram uma ação para transformar a vida dela e das famílias delas. Então, se você não adquiriu ainda, tá marcando toca e já aproveita, compra 3, compra 4, dá para o cachorro, para o papagaio, para o vizinho, dá para as pessoas à sua volta, para que você possa ajudar as pessoas a realmente pegar as chaves que estão aqui, os conhecimentos que estão aqui de pessoas que estão transformando as suas realidades. Onde você pode encontrar? No perfil do Rafael Rodrigues, @o líder patrão, no perfil do Werner, @werner.bezerra, e no meu perfil, @Rodolfo Corbari no Instagram. Segue lá e adquire já o seu. E estamos aqui no segundo bloco do nosso Bem Provável podcast com esse monstro Rafael Rodrigues, o líder patrão. E agora eu queria fazer uma pergunta pro Rafael. Tem uma hora aqui, ó, lendo o seu capítulo aqui, como a gente riscou bastante teu capítulo, tem uma parte aqui que você fala aqui, ó, de aprendizado, né? E você fala de falar com pessoas aqui, ó, falar com pessoas sobre a percepção deles, sobre os temas, assistir vídeos, ouvir podcasts, com visões diferentes e até controversas, além de participar de fóruns de discussão, são exemplos de como esses 20% podem ser adquiridos. Esses 20% ele está falando, né, de um aprendizado como um todo, 70% em ações, né, 20% falar com outras pessoas e 10% só do estudo. Só 10% é o estudo, né? E aí a gente pega um pouco do livro, né? Ação muda tudo. O Rafael já fala 70% é as tuas ações. E esses 20% trazer certas visões controversas para você criar uma sabedoria, vamos dizer assim. E a gente falou aqui no outro bloco que clareza era o jogo. E aí, Rafael? Será que isso confunde ou traz mais clareza? Fala pra gente aí. Cara, acho que assim, tudo depende, de novo, depende de onde você quer chegar com o tamanho da sua clareza. O que eu quis dizer aqui, e essa questão do controverso, ele é muito interessante, porque assim, uma coisa que eu acredito bastante como aprendedor e como pessoa física, vamos dizer assim, é que cada vez mais a gente está sendo bombardeado de opiniões que têm alguma coisa sempre por trás, cara. Assim, infelizmente, a gente ouve uma notícia e fica pensando assim, cara, o que será que está por trás dessa, né? Ou a gente vê uma ação de um governo, etc e tal. Assim, eu trabalho, como eu falei para vocês, no Porto de Santos, e a gente é arrendatário de um pedaço do Porto Federal, então a gente é inquilino do governo aqui, né? E é muito engraçado você ver os movimentos da parte oficial, né, do que acontece, por exemplo, nas definições, e aí você olha por trás assim, mas por que será que tomaram essa decisão? Ah, isso aqui pode estar relacionado com uma coisa ou com outra, etc e tal. Então, quando você vê, muitas vezes, uma versão oficial, né, uma vez que eu assisti também a série, aquela série do House of Cards, não sei se vocês já assistiram, que conta um tempo lá você tinha muito claramente ali, né, na questão política, por exemplo, poxa, o cara fala uma coisa, mas na verdade ele quer dizer totalmente outra. Né? Quando eu trouxe essa questão do controverso aqui,
Eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas tomando decisões e brigando com as outras pelo que ouviram na televisão ou pelo que leram no site da internet. Ah, não, mas eu tô vendo ações diferentes, tá? Você tá vendo ações diferentes, talvez o cara tá vendo no site e na TV do mesmo grupo ali, né? Assim, para a gente ter discernimento e tomar uma melhor decisão é muito importante que a gente ouça opiniões controversas muitas vezes, né? Aqui nós estamos entrando até numa questão cívica, mas isso serve também para qualquer teoria, né? Por exemplo, eu citei aqui Gardner, por exemplo, mas vamos pegar no tema liderança em si, né? Tem gente que fala que liderança é ir para a guerra e matar um leão por dia, né? E essa turma, inclusive, tem uma linha de pensamento de uma turma que está muito forte, né? É só você olhar Arte da Guerra, 16 Leis do Poder, todos esses livros eles falam sobre competitividade e sobre você derrotar o seu inimigo. Por um outro lado, você tem uma liderança que fala que quanto mais compassiva, quanto mais servidora, quanto mais colaborativa, mais você vai trazer o mundo para frente. E aí você tem desde de monge executivo, Brené Brown e assim vai, né? Simon Sinek talvez seja o cara que mais fala disso hoje, de gestão e liderança. Qual dos dois está certo? A pergunta depende do ambiente, né? E aí depende do que você precisa naquele momento. A grande questão é a seguinte: mais do que o ambiente, depende dos seus valores. Você, com certeza, se você for um cara mais competitivo, se você for uma pessoa mais competitiva, você vai se agradar mais ouvindo as pessoas que falam mais de competitividade. Isso quer dizer que você não deve ouvir alguém que fala de uma liderança mais servidora e compassiva? Lógico que não, muito pelo contrário. Você tem que ouvir os dois para saber justamente casar o que é o melhor para você, principalmente naquele momento para a equipe que você está liderando. Em outros momentos, você vai ter que ser mais compassivo, mais colaborativo, porque você chegou num ambiente totalmente competitivo que as pessoas estavam brigando uma contra o resultado da outra e a empresa estava indo para o buraco. Você vai ter que ser o unidor desses polos aqui. Se você for o gestor de uma empresa, né, o dono de uma empresa, então você tem que trazer todo mundo para debaixo do seu guarda-chuva, para dentro do barco, senão o barco vai afundar, né? Então você tem que saber olhar esses dois lados sempre. E sempre, para qualquer assunto que a gente vai olhar, sempre vai ter pelo menos duas opiniões, né? Geralmente uma terceira que é a verdade, né? Então, geralmente é aquela história, né? Eu tenho a minha opinião, você tem a sua, e normalmente tem ainda uma verdade no meio delas, que não é nenhuma nem outra, né? Cara, e você falando assim, sabe o que eu lembrei agora? Lembrei do Bruce Lee, falando que a gente tem que ser como água, né? Por causa da adaptação, de fato, né? Ser como água, e para ser como água, amigo, você tem que ter repertório. Se você não tiver repertório, e aí a gente acha que, né, quanto mais conhecimento, mais conteúdo a gente tiver com controvérsia, a gente vai ficar confuso. Não é isso. Não é isso. A gente vai ter mais discernimento e talvez o soft skill que mais vai ser pedido daqui a pouco, que é pensamento crítico. Não é? Rodolfo, matou a pau aí. Entender. Tem umas respostas que vale o podcast. Já tá pago. Porra, tá dando cara. lucro já. Tá no lucro. Agora pode falar groselha aí, o que você quiser, Rafael. Já tá entregue a missão. É legal, isso é a questão da primeira ideia que você coloca, né, Rafa, no livro, de você ter várias opiniões, várias fontes que convergem e que também divergem, para que você possa formar, de fato, a sua opinião a respeito daquele assunto. E às vezes, como você comentou, tem um que é uma liderança mais servidora, outro é uma liderança mais competitiva, mas às vezes você extraindo um pouco de cada uma, você forma um terceiro tipo de liderança, esse tipo de liderança é teu. Aí você traz a tua essência para o processo. Trazendo a tua essência para o processo, juntando um pouquinho de cada um, você tem talvez uma forma de liderar que é única e exclusiva tua. A partir do momento que você consegue mapear isso, colocar uma metodologia, você consegue fazer o que você está fazendo hoje, que é entregar isso em treinamento, né? O líder patrão nasceu para entregar isso. Você com certeza tem as opiniões controversas sobre liderança, você já estudou muito sobre elas e você formou a tua própria opinião. E hoje Sim. Você exerce ela no teu dia a dia e você está trazendo isso, ensinando isso para as pessoas.
E eu quero entender um pouquinho de você, Rafa, puxando nessa questão de opiniões controversas. Você cita no livro também a questão da revolução tecnológica, né? O quão importante é ou o quão importante foi a revolução tecnológica e o quanto isso impacta na liderança no dia a dia. Olha, cara, a gente está discutindo isso diariamente nas empresas. Primeiro porque a gente está vivendo agora um momento novo de novo, né? Assim, a pandemia não nos cansa de testar a nossa paciência, né? Agora a gente está discutindo como voltar as pessoas, né, que estavam em home office ou em sistema de revezamento. Aqui a gente fez alguns, na empresa que eu trabalho, a gente fez alguns testes e retestes no meio do caminho, né? Entre home office, revezamento, etc. Agora a gente está, né, com o avanço da vacinação, a gente está com uma boa percentual de pessoal já em segunda dose, a gente vai estar retornando essas pessoas para o escritório. E aí, qual é o maior dilema hoje? O maior dilema hoje é que nós temos reuniões que antes eram presenciais, passaram a ser 100% remotas, e que agora vão ter que ser meio remota, meio presencial. Porque tem gente que está no presencial, tem gente que está no remoto. E aí quem está no presencial está sentado de frente com o outro cara, porque às vezes são pessoas da mesma sala, né? E essas duas pessoas estão na mesma reunião virtual, uma de frente com a outra. E aí o cara fica fazendo sinal pro outro aqui e falando, e às vezes você fala no mudo, o outro tá ouvindo. Cara, assim, No detalhe. haja resiliência nesse processo. Onde eu quero chegar com isso, né? A tecnologia e o que a gente viveu na pandemia com a tecnologia, sem a pandemia e sem tecnologia, a gente não estava aqui, né? A gente tem que Perfeito. lembrar disso, nós três não estaríamos aqui, até porque eu estou em Santos, o Verno está em Campo Grande, você está em Curitiba hoje, a gente não estaria mesmo fazendo esse podcast hoje, né? Sem esse advento aqui. Ela veio para acelerar, na verdade a pandemia acelerou uma mudança tecnológica que já estava evidente, né? No processo de aprendizado, no processo de liderança, isso já tinha ganhado corpo e agora não tem mais para onde parar, né? Como eu falei, eu só tenho medo de acharem que sala de aula e estudo em grupo não é necessário. Isso vai ser muito, muito difícil. Para quem tem filho pequeno, como nós três temos, nessa época foi difícil, porque a gente sabe o quanto faz falta para uma criança pequena estar na escola. E para o adulto também, porque a socialização nas empresas também isso é muito importante, né? Perfeito. A gente não trabalha toda hora sentado na frente do computador, a gente levanta, vai para o cafezinho, conversa com as pessoas. Muitas vezes aquela relação ali você descobre que o cara está com um problema em casa, você descobre que a mulher está com, o marido tá perdeu o emprego, ela agora é o arrimo da família. Isso, cara, quando você está com todo mundo com home office, você não tem, né? Então, esse futuro do trabalho sem esse contato pessoal, ou pelo menos com isso reduzido, vai dar muito trabalho. Mas a questão tecnológica, para a liderança principalmente, ela tem dois lados, Rodolfo, muito, muito importantes. Sem dúvida nenhuma, é melhor liderar hoje do que era no passado. Uhum. Isso falando de um cara que entrou em 2005 para trabalhar, que eu dividia computador com outro cara lá. Eu lembro que meu gerente na época tinha só um telefone que só atendia ligação. Então, assim, as coisas eram muito lentas. E nesse processo muito lento, a comunicação lenta acaba atrasando muitas coisas e, por consequência, você acaba tendo também pouco contato com as pessoas. Porém, o problema maior hoje não é a tecnologia em si, mas o excesso de estímulo. Porque hoje o que acontece? Você manda um e-mail para a pessoa, você manda para ela uma mensagem no Teams ou no Skype ou qualquer outro é, Ferramenta de comunicação. comunicação de chat online, manda um WhatsApp pro cara falando que mandou o e-mail, e se o cara não responder em 10 minutos, aí você vai ligar pro cara, né? Então você tem um excesso, muitas vezes, de estímulo que faz com que a pessoa fique totalmente perdida. Um excesso de capacidade também das pessoas te acharem, e aí as pessoas vão acabar fazendo a sua agenda muito mais do que você, né? E tem muita gente que tem dificuldade de falar não. Então, para o líder, por exemplo, não atrapalhar a pessoa na hora que ela está num trabalho focado é muito difícil, porque você está aqui lembrando de alguma coisa, você vai lá, escreve uma mensagem e tal, a pessoa vê, vixe, meu chefe me mandou uma mensagem, agora eu tenho que parar o que eu estou fazendo para ler. Mas na verdade não, você mandou para ela ver quando der para ver.
mas ela parou. E aí você vai falar assim, não, então me avisa quando puder ou não puder. Aí tem hora que você precisa mandar e você não pode. Enfim, se você tivesse talvez sem a tecnologia toda no passado, você levantava e ia lá conversar com a pessoa, né? O que você também pode fazer hoje em dia, é lógico que sim, mas você está ali compenetrado fazendo alguma coisa com a tecnologia, isso ajuda. Então, tem esses dois lados, né? Para a liderança, ela facilita sim uma comunicação, mas existe uma grande sombra que muita gente está discutindo, que é esse excesso de informação, esse excesso de estímulo que faz com que as pessoas se percam. Inclusive para a parte educacional, né? Quem aí nunca comprou um curso que depois se arrependeu porque não precisava ou que não conseguiu fazer porque comprou no impulso e não deu? E mesmo sem comprar curso, eu também Calma aí. treino. Levantou os três aqui, os três levantaram a mão. E mesmo sem questão de curso, quem nunca pensou assim, puta, podia ouvir alguma coisa sobre isso no YouTube, vou procurar esse ponto aqui, né? E depois você muda ou tá indo para um caminho, de repente você acha outro vídeo e desvirtua totalmente. Cara, é muita informação, você se perde, né? Então, até para o aprendizado, isso é importante que você tenha de uma maneira alguma coisa estruturada para poder fazer isso, se é essa a maneira que você quer estudar, né? Perfeito. E eu, complementando, já te passo aí, Werner, é um fato que eu lembrei aqui, que aconteceu comigo, né? E eu acredito que acontece com a maioria das pessoas que estão ouvindo. A questão de você falar não, né? Hoje, o pessoal que está vendendo curso online, eles são muito bons em venda, né? E a gente começa a olhar, a gente compra curso, faz alguns faz pela metade, outros nem faz, mas aonde eu quero chegar com isso? É quando você definir por uma linha de raciocínio, por um treinador, por um mentor, segue a linha dele e esquece o resto, né? Uhum. Vamos lá, o Rafa comentou antes que a gente tem um mentor em comum, nosso mestre Alisson Costa. Aí eu tô lá na mentoria do Alisson e aí eu vou fazer a mentoria, sei lá, do Wendel Carvalho. O serviço, o trabalho deles é parecido, sim, mas são linhas completamente distintas. Se eu quiser seguir os dois, fazer o curso dos dois, eu não vou fazer nada. Porque um vai falar faz A, o outro vai falar faz B. E aí qual que eu faço e eu não faço nada. Então, só complementando o que você falou, Rafa, esse excesso de estímulo realmente ele me travou, me bloqueou por algum tempo, até que eu entendi que eu precisava pegar uma linha e segue aquela linha. E, cara, vai naquela linha. Se daqui, sei lá, 6 meses, um ano, não, essa não é a linha, muda, mas dá tempo para você madurar esse processo, né? E aí, aqui no teu livro, no livro também, no teu capítulo, você colocou a questão de que se você quiser entender, e aí volta para a essência, né, do que você quer aprender, se for uma competência, comece pela etimologia da palavra. Qual é a Boa etimologia da pergunta. palavra liderança? Boa Porra, pergunta. Não caraca! procurei. Foi Botei no longe. Google. Aí Já vamos Agora achar pegou já. pesado. botou nosso convidado aqui numa calça curta. Para vocês Você verem que sabe por que aqui que eu não nunca tem procurei? nada combinado, é tudo ao vivo o negócio. Como é uma competência que eu nunca busquei desenvolver, é natural, então eu nunca procurei a Olha, etimologia da viu? O palavra. cara Saiu bem. saiu Respostinha bem, sem saiu bem. vergonha, hein? Será que alguém, Gostei. será que alguém acreditou aí em casa, turma? Acho que não, né? Gostei. Não, Olha Mas de só. fato, eu nunca busquei a etimologia de liderança. Hum, Rafael, olha só. Já puxando esse gancho aí que a gente falou de cursos online, vocês devem saber essa estatística, né? Os cursos online, os gravados, não importa a quantidade de pessoas que compram aquilo lá. 1 a 2% terminam o curso, fazem 100% do curso, fazem as avaliações. 1 a 2%, galera. 1 a 2%. Vocês sabiam É muito pouco. É muito pouco. eu, É É muito pouco. praticamente ninguém, cara. Né? E aí é o que você falou aí, né, Rodolfo? Os caras são bons de venda. E agora eu vou fazer uma pergunta bem groselha, nem vai valer, Rodolfo. Eu vou fazer a outra depois. A tá minha bom, pergunta é o manda seguinte, ó, bom. eu vou começar, tá? Qual que foi o curso mais absurdo que tu já comprou? O meu, acho que eu toquei em uma aula, eu comprei um curso de poesia, para fazer poesia. Olha, Porque eu gosto de escrever,
E aí tinha uma galera que me chamava de poeta. Pô, você é um poeta, você é um poeta. Eu falei, eu sou mesmo, me dá um curso de poesia aí que eu vou ficar muito bom nessa porra. Nunca mais toquei no curso de poesia. Nunca mais nem escrevi poesia. Agora, vai lá, Rodolfo. Teu curso mais absurdo que tu já comprou. Cara, o curso mais absurdo que eu comprei é uma excelente pergunta, Werner. Mas um dos cursos que eu menos fiz, mas não é que ele não me entregou. A minha esposa até ela me cobrou bastante. Pô, você comprou, pagou não sei o quanto, e você não fez. Cara, o curso me entregou o que eu precisava naquele momento, e eu sou assim. Eu tô fazendo um treinamento. Bateu no que eu precisava, eu não vou até o final. Eu sou essa pessoa. Eu deixo, cara, me entregou o que eu precisava, me virou a chave que eu precisava para mudar a rota do meu processo. Tá explicada a Eu estatística vou. aí, Brasil. Tá explicado aqui, ó. Você tá Rodolfo vendo? Corbari. Já expliquei o processo. Mas para mim foi um curso de criatividade, cara. Reaprendizagem criativa do Murilo Gun, um curso sensacional. Top. E não é que eu não fiz e que o curso não é bom, mas ele me entregou, cara, ele me destravou de uma forma em 10 aulas que eu acabei não assistindo o restante do curso, porque eu fui desenvolver o que eu precisava desenvolver com a criatividade, que eu fui buscar com aquele curso. Show de bola. Você, nosso líder, patrão, qual foi o curso mais absurdo que você comprou? Eu acho que foi um curso que, na verdade, não é bem um curso, mas ele foi vendido como um curso de fazer declaração de imposto de renda. Na verdade, deixa eu explicar, né? Eu acho que eu não tenho, eu tava tentando lembrar aqui algum que eu comprei e larguei quieto. Eu não sou, eu sou mais precavido com isso, mas Faz esse aí parte eu do tava 1%, Rafa. procurando. Eu estava procurando um detalhe específico de imposto de renda, não fiquei satisfeito com nenhum vídeo de YouTube que eu achei. Achei esse curso ali, que achei que ia estar super profundo, tal. Pô, um curso, né? Não é um negócio, é um curso para contador fazer, né? Então eu ia, né? Acho que aqui eu vou achar a resposta que eu precisava. Bosta nenhuma, Deus não. Comprei, ainda bem que foi baratinho, mas assim, não me agregou em nada e foi assim, caramba, Esse perdi. barato saiu caro. Esse barato saiu caro. Então é um desses que eu assim, comprei, assisti uma aula que eu precisava, não fiquei satisfeito com aquela uma aula, larguei o negócio lá e rasguei. Fazer o quê? Agora eu vou fazer a pergunta séria. Agora eu vou fazer a pergunta séria. Vai Cara, lá. eu fiz teus treinamentos, né? Eu fiz um dos teus treinamentos, né? O outro a gente acabou não fazendo, mas o primeiro eu já achei que você me entregou muitas chaves ali até quando não tinha aula. Quando não tinha aula, por exemplo, tem um podcast que você me entregou do Líder HD, que assim, é sensacional e que é um dos caras que você segue, que é o Michael Sim. Oliveira, né? Tem um episódio em especial que é o do Visão Além do Alcance, que é, pô, excelente. Você me apresentou esses caras, né? Você me trouxe algumas chaves também do Dia que Tá Difícil, a música do Bruce Springsteen. Cara, Rasguei o essa inglês agora. música Rasguei o é inglês. quase um inglês nato, esse rapaz. Então, assim, eu te vejo hoje como um grande professor, de fato. Eu queria saber de você, cara, se você. Primeiro, se você. Onde que as pessoas estão errando? Eu lembro do teu treinamento de você falar muito sobre os erros do empreendedor, tocar muito nesse ponto, né? Das pessoas irem com uma empolgação que o Werner está tendo aqui, por exemplo, para falar. Ele vai com essa empolgação, com essa fome para abrir a empresa. E aí começa a tropeçar porque ele não sabe onde está errando. Eu queria que você trouxesse pelo menos 3. Você falou vários erros ali. E eu lembro que eu fiquei assim, na primeira aula que eu fiquei assim, ó. Nesse silêncio, entendeu? Nesse silêncio. Porque eu falei, cara, eu tô errando muito. E é por isso que a gente não tá avançando, né? E eu lembro que com algumas coisas que você me entregou, por exemplo, hoje eu já tenho a escola. Eu já tenho uma plataforma onde eu consigo colocar meus conteúdos, eu consigo vender por ali, eu consigo me organizar por ali, né? E eu devo muito isso ao treinamento do líder patrão. Primeira pergunta. Eu queria, na verdade, se você falasse assim, 2 ou 3 erros que a maioria comete, né? Eu tô pegando ouro aqui, hein, pessoal? Pegando ouro nesse podcast aqui. 3 erros que os empreendedores cometem e se hoje você se sente mais professor ou mais treinador. Se tem diferença. Eu te vejo hoje como um grande professor, né? Mas às vezes você me parece treinador, eu não sei. Eu acho que tem uma diferença, tá? Entre professor e treinador. O que você acha? Me ajuda nessa diferença aí pra eu saber te responder melhor Cara, essa. um treinador,
um treinador, para mim, ele, ele te, ele te carrega para ação, entende? Ele foca muito mais em ação do que em conceitos técnicos. Eu te Uhum. vejo hoje como mais um cara de conceito, um cara de conceito técnico. Até porque a gente estava no digital, então não tem como você ficar comigo o tempo todo. Mas eu te vejo assim como um grande professor. Você entrega tudo e fala assim, cara, vai lá, né? Eu tô aqui com você, mas vai lá, entende? Eu acho que o treinador ele não tem tanta técnica, ele vai mais no, sabe? No, Bora, 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 cara. na Bora, bora, garra, bora. É, entende? Entende? Dá para ser treinador e professor? Claro que dá. Dá para ser os dois, dá. né? Eu te vejo um pouco como treinador, mas eu te vejo mais como professor, porque você tem conceitos muito sólidos sobre o que você faz. Deixa eu começar por essa então. Assim, a mentoria líder patrão, que é o nosso primeiro programa de treinamento, ela é mais conceitual e ela vai trabalhar muito, né? Ela trabalha muito na mentalidade, né? Desse empresário, desse empreendedor. Numa mentalidade de querer realmente entender que tudo é aprendizado, que você pode aprender com tudo e que você tem que olhar o mundo de uma maneira diferente do que se olhava há 10, 15 anos atrás, porque senão você não vai sobreviver, né, com esse mundo tão fluido, com pessoas, né, que têm mais preocupações com o propósito e qualidade de vida do que só com dinheiro, enfim. Você tem que ter mais esses elementos. Então, para esse primeiro momento, né, eu de fato entrego ali mais como professor. Né? No nosso programa de treinamentos e mentorias de uma maneira geral, a segunda fase ela é mais ação, né? Então a segunda fase, a segunda mentoria, que é a patrão em produção, a gente pega os conceitos que vieram na primeira e colocam em ação, né? E aí, obviamente, assim, hoje eu lidero uma equipe, a gente acabou não falando, eu não acabei não falando isso, mas hoje eu lidero uma equipe de 400 pessoas, né, Uau. com 8 gestores abaixo de mim, e alguns desses gestores ainda têm mais gestores embaixo, então eu estou no terceiro nível de liderança. A gente não consegue chegar a liderar 400 pessoas só com conceito, né? Uhum. Apesar de que, você citou o Michael Oliveira, né, um grande mentor que eu tenho também e que eu tive a oportunidade de conhecer, de estar pessoalmente uma vez na vida só. Conheci ele pelo podcast e vivi ele praticamente a vida digital o tempo todo. Ele fala que na essência de toda liderança existem duas grandes ferramentas: a palavra e o exemplo, só. Todas as outras ferramentas de liderança, elas se derivam de palavra e exemplo, né? Então, na prática, você pode sim fazer a liderança com palavras, sendo um professor. Só que se você também não colocar aquilo em prática, não exercitar, falar uma coisa e fazer outra, né? Nem precisa falar o quanto isso é prejudicial para esse ponto, assim, sem dúvida nenhuma, você não vai conseguir colocar em prática e fazer com que as pessoas coloquem em prática, Uhum. né? Porque quanto mais alto também você chega num nível de liderança, indo lá agora para a questão de gestão, por exemplo, de empresas, você menos vai executar e você mais vai influenciar as pessoas para que elas executem. Porque na prática, quem entrega resultado para qualquer empresa é a base operacional. É lógico que é a hora da verdade, quem está de contato com o cliente é aquela pessoa que está lá na base. É óbvio que se eu errar numa estratégia aqui em cima, eu com certeza vou fazer com que toda essa cadeia aqui para baixo trabalhe errado, né? E aí já engato a resposta da tua primeira pergunta, Werner. Quais são os principais erros? Né? O primeiro erro, sem dúvida nenhuma, é não saber direito para onde quer chegar. Falta de Né? É clareza, de lógico, novo. falta de clareza de direção para onde você quer chegar. E essa clareza se inicia pelo porquê da sua empresa foi criada. Né? Tem um vídeo que já viralizou algumas vezes, que é citei aqui agora há pouco o Simon Sinek, que é um escritor americano, que fala que você sempre tem que começar uma empresa pelo porquê. E aquele porquê não é o porquê para você, é o porquê para o teu cliente, para quem você quer agregar valor. Então, o líder patrão foi criado para ajudar empreendedores e gestores a melhorar a sua relação com a gestão, a sua relação com as pessoas. Obviamente, eu vendendo este curso, prestando esse serviço e impactando a vida das pessoas, eu sou remunerado e posso também ter uma consequência financeira e de autorrealização para mim, etc e tal.
mas o meu porquê tem que ser para o outro. E normalmente, ainda mais com corda no pescoço e sem julgamento aqui, porque a gente sabe que a realidade da maior parte das pessoas é essa, a gente abre empresa para nós, né, para nossa sobrevivência, para nosso crescimento, para o nosso ego e não para de fato o valor das pessoas. Quando a gente começa realmente entregando para o outro, não tenha dúvida que essa resposta vem, né? Lógico que tem muitas e outras variáveis aqui, mas o primeiro erro é esse, você pensar primeiro em você e não no seu cliente, né? Um segundo erro aqui, assim, um básico, principalmente da questão financeira, né, que a gente sempre cita, né, é você achar que a empresa é você e você é a empresa, né? A caixa registradora da sua empresa é o seu bolso e não é, né? Isso tem que ser dividido, isso é assim, é tão falado quanto negligenciado essa dica da É o questão o da famoso entra no grana. ouvido e sai no outro. Cara, isso é muito impressionante. E assim, tecnologia, hoje com conta digital é muito fácil de você fazer essa divisão, enfim, mas tem que fazer porque você tem que entender que você mesmo dono da empresa acaba tendo que ter um salário, você é quase um empregado ainda, ainda mais se você é uma empresa, né? Você tem que ter essa clareza muito grande ali. E acho que o terceiro principal erro é você achar que as pessoas que estão no barco contigo são menores do que o barco, né? É você achar que as pessoas que você pode trocar de pessoas o tempo todo porque funcionário é assim mesmo, e por outro lado o funcionário que entra, chefe é assim mesmo, patrão é assim mesmo, né? Você não dá profundidade nesse processo, sabe? E aí isso vale não só para empresário, mas de novo para gestor também. Eu eu tenho um problema e já tive problemas com isso em termos de gestão que muitas vezes você acaba entrando demais ali numa relação que eu não vou dizer que vira amizade, mas você vira uma cumplicidade ali entre gestor e liderado, entre liderado, que sinceramente a gente pode ter frustrações no meio do caminho, mas cara, o benefício de você chegar para um colaborador seu e perguntar, e aí, como é que tá? Né, eu tô, inclusive nesse momento estou com um supervisor que está 2 semanas em casa porque a esposa foi fazer uma cirurgia vascular e ficou imóvel em casa por 2 semanas. Ele perguntou, posso ficar em casa trabalhando? Agora que a gente pode, que a gente descobriu que dá para trabalhar em casa, né? Todo dia, quando eu vou conversar com o cara, a primeira coisa que eu falo, e aí, como é que tá a esposa? E aí, como é que tá a esposa? Eu não conheço ela, não sei, nem lembro o nome dela, ele deve ter falado em algum momento, sinceramente eu não me lembro nesse momento, mas eu pergunto isso a primeira coisa, porque para mim o mais importante é que ele esteja bem com a cabeça dele, e para isso a esposa dele tem que estar bem, né? E isso tem que ser genuíno. Essa relação, muitos gestores ainda acham que não, se eu perguntar da família do cara, o cara vai montar na minha cabeça depois. Cara, para com isso, se entrega, né? Quando você fica nessa superficialidade na relação com as pessoas, você nunca vai ter alguém comprometido com o teu resultado e com o resultado do seu cliente, né? Então, os três principais erros que eu vejo que acontecem são esses, Werner. E, sinceramente, esse terceiro é o pior de todos. As pessoas que estão contigo precisam estar contigo de corpo e alma e você também tem que se entregar de corpo e alma. Cara, eu só queria que você repetisse essa frase aí do barco, que eu achei foda, essa frase do barco. Agora você me pegou. Do barco. Qual delas? Como é que é? As pessoas não podem ser menores que o barco. É uma parada assim. O barco não pode ser maior que as pessoas. Uma parada Os assim. líderes acreditam às vezes que as pessoas são menores que o barco, São sendo que menores que o barco. na verdade é o contrário, o complementando, As porque pessoas são parte do barco, né? Você tem que entender que as pessoas são aí parte do barco. entra na minha área, entra no que eu defendo, cara. Tudo, tudo, tudo começa na liderança, na gestão. E você, gestor que está ouvindo esse podcast até agora, sai do armário, meu, se aprofunda, pede da família do cara. Se você não tratar bem e não fazer o teu colaborador feliz, como é que você quer que o teu colaborador faça o teu cliente feliz, cara? No resumo de tudo, é o que o Rafa acabou de colocar para nós. Tá brabo, hein? Ele precisa que o colaborador dele esteja com a cabeça boa, mas para isso a família dele tem que estar bem. É isso. Entregou, cara, a chave matadora, assim. Eu Foda vou. mesmo. Uma última pergunta, Rafa, uma última pergunta para nós encerrar. E agora,
para quem está começando no digital, para quem está pensando em começar no digital. Você cita que você teve que desenvolver algumas habilidades para trazer o treinamento online, primeiramente para a sua equipe, né? Na empresa que você trabalha hoje, e depois surgiu o Líder Patrão. Dessas habilidades que você desenvolveu, se eu estou começando agora, se eu quero começar agora, quem está nos ouvindo, qual seria a primeira e a mais importante habilidade a desenvolver? Ah, boa pergunta, hein? Talvez a questão do posicionamento, assim, primeiro de tudo você tem que saber a plataforma que você está trabalhando, né? Assim, você tem que saber os recursos da plataforma, porque já é muito ruim você não ter o contato com as pessoas. Se você também não souber usar o máximo que você tem aqui, né? A falta de um flip chart em um quadro, por exemplo, tem algumas coisas que ajudam, mas nada disso substitui. Mas sem dúvida nenhuma, Rodolfo, é você saber ler as pessoas só com esse quadro que a gente vê aqui no Zoom, né, Você ou no leu, Teams, você leu a né? gente? Você está conseguindo ler a gente? Não, então, essa é uma habilidade que a gente que está do outro lado, e assim, eu dou treinamento, dei treinamento presencial minha carreira inteira, né? Então, assim, eu aprendi isso. Eu tive treinamentos lá atrás também sobre leitura corporal naquele momento ali, né? Tem muitos livros disso, mas enfim, algumas coisas a gente consegue capturar. Essa talvez seja para mim a principal dificuldade, porque você está ali numa sala, você está vendo as pessoas de corpo inteiro. Aqui você está vendo metade ou menos disso, quando o abençoado não está com a câmera fechada. Que aí sim você não sabe o que a pessoa está Se o cara fazendo, tá você não dormindo, se o sabe, cara não tá. não sabe. Provavelmente ele não está 100%, assim como nós não ficamos 100% o tempo todo, porque não é o mesmo, a mesma formação de ambiente, você não entra no mesmo flow, né, quando você está numa imersão, fechado numa sala, enfim. Acho que essa é a principal dificuldade, que a pessoa tem que saber ler o outro para poder responder a maneira com que o outro tá tratando ali no virtual, né? Só que essa é uma habilidade que, assim, não é pro virtual, essa é a grande questão. As habilidades são quase as mesmas, né? Você tem que saber que hora que o povo está começando a ficar com sono, trazer de volta. Você tem que saber que hora que você joga para a galera, que você volta para cá. Você tem que saber que hora que você divide uma turma, a hora que você junta de novo. Isso são habilidades de treinamento, habilidades de condução de time, normais. Eu acho que a grande questão é essa, de você se acostumar que na tela é muito mais difícil do que no presencial. É uma nhaca. Eu lembrei do negócio agora que você falou assim. A gente não sabe se está vendo o cara pela metade. Eu conheci o Rafael na semana retrasada. Ele falou assim: cara, eu achei que você era menor. O pai é forte, hein, rapaz. Aqui, o cara é forte. Pô. Mas é muito engraçado isso, porque você vê o cara depois, por exemplo, pô, você é mais alto do que eu pensava. Mas enfim, pura imagem mental, preconceito mesmo, né? Enfim, mas vai lá. Maravilha. Senhoras e senhores, esse é Rafael Rodrigues, o nosso líder patrão. Estamos encerrando o segundo bloco, um bloco mais denso, de mais ferramenta, mais profundo. E já já a gente volta para o terceiro bloco. Fica aí que já já tem uma surpresa que nem o Rafael sabe o que é. E é um bate-bola muito legal e muito divertido. E aí, gestor, tá gostando do Rafael Rodrigues aqui no nosso Bem Provável Podcast? Tá animal, né? Enfim, nós estamos falando aqui, ó, desse livro Improváveis, a ação muda tudo. Quando as probabilidades jogarem contra você, ancore nas possibilidades. Rafael Rodrigues está dando aula aqui. E para você ter um pouquinho de Rafael Rodrigues, para ter um pouquinho de Werner também, Werner Bezerra, para ter um pouquinho de Rodolfo, você pode hoje levar esse livro para casa. 23 histórias incríveis, a gente vai trazer essas histórias aqui para mais perto de você. E você pode ter do seu ladinho, botar ali do lado da cabeceira, abrir quando dá uma vontade. Eu tenho certeza que esse livro vai alavancar a tua ação. É o que está faltando para você assumir o próximo level. E é o seguinte, onde você pode adquirir esse livro? Você pode adquirir esse livro no meu perfil, @WernerBezerra, werner.bezerra, no perfil do meu amigo Rodolfo Corbari, @RodolfoCorbari, e no perfil também do queridão Rafael Rodrigues aqui, o líder patrão, @o líder patrão. Em um desses três canais para você adquirir esse livro e levar esse livro para casa. E é o seguinte, não precisa só ficar com você. Seja generoso. Dê para tua esposa, dê para aquele amigo que você gosta ou que você não gosta, para transformar esse lugar num mundo melhor. Porque eu tenho certeza que depois que esse cara ler esse livro, você vai passar a gostar dele.
Valeu, um abraço. Vamos pro último bloco desse podcast, tá incrível. E agora o momento esperado por todos. Rafael Rodrigues, o líder patrão no nosso jogo rápido bate-bola, bem provável que ele se embaralhe aqui. Rafael Rodrigues, a gente vai fazer, Rafael, é o seguinte, é um jogo rápido, tá? A gente joga uma palavra aqui, uma pergunta, pode ser uma palavra, e você discorre sobre essa palavra de forma bem breve. Se você começar a elocubrar, a gente vai cortar você no meio, beleza? E o Rodolfo vai começar. É o seguinte, é bate-bola. Já era bom de futebol, não? Não. Vixe. Vamos treinar isso aí agora, então. Rodolfo Cormari. Uma das maiores habilidades de um líder é a sinceridade. Era horrível, horrível. Não servia nem para lateral direito. Fechou, então. Rafa, vamos lá, então. Diz pra mim, não vivo sem. Família. Minha maior tristeza. A distância da minha família. Minha maior alegria. Poder impactar a vida das pessoas. Uma paixão. Educação. Boa. Se você tivesse que deixar apenas um ensinamento para sua filha, qual seria? Nunca tenha medo de errar. Uau, muito bom. Para concluir, para passar a bola para o Werner, felicidade para mim é Agora deu pra pensar um pouquinho, peraí. Peguei ele na última, gente. Tic-tac, 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 tic-tac. Cara, felicidade pra mim é tá crescendo, né? Tá sentindo que tá evoluindo e evoluindo ao redor. Eu acho que essa é a felicidade. A gente tá sentindo que a coisa tá expandindo, sabe? A gente mesmo e o nosso redor também. E esse redor pode ser tanto o redor próximo quanto também rede de contatos, pessoas que estão próximas, no nosso caso, alunos e mentorados, né? Para mim, felicidade é isso. Show. Legal. Werner, segue daí agora, manda bala que eu peguei o homem só na última, hein? Vamos lá. Então eu já vou começar pesado. Política. Necessária? Futuro. Construível? Um arrependimento. Peguei, hein? Agora foi, hein? Um arrependimento? Eu tive uma época assim, aí já pegando o tema agora, eu tive uma época que eu não estudei tanto, que eu fiquei muito parado, estagnado, e isso fez falta um momento da minha carreira e da minha vida. Eu recuperei um pouquinho depois, mas eu tive um tempo de letargia, logo depois que eu saí da faculdade. O Brasil é mais líder ou mais patrão? O Brasil é mais patrão, sem dúvida nenhuma. O Brasil é mais, infelizmente, ele tá muito arcaico ainda no pensamento de liderança, principalmente no pensamento de liderança colaborativa, né? Enquanto a gente tiver muito mais gente querendo puxar para cada lado em vez de achar um centro para esse país crescer, a gente não vai avançar. E para isso falta clareza de futuro. Muito bom. Pô, cara é bom, hein? Uma saudade, Rafael. Saudade. Puta, tem tanta coisa que passou pelo tempo, mas eu tenho muita saudade da minha infância, cara. Coisas que não. Momentos que nunca mais voltarão, assim. Acho que Legal. muita saudade mesmo de brincar e, enfim, de não ter boleto para pagar. Para ficar numa saudade quase óbvia, eu tenho muita saudade da minha infância. Tive uma infância muito feliz mesmo. Rafael por Rafael agora. Rafael por Rafael. Rapaz, vocês estão chiques, né? Vamos lá. Cara, eu sou um cara respeitoso, um cara humilde, né? Que gosto de coisas boas também, né? Humilde no sentido de entender que eu sou só mais uma poeira que tá pelo ar aí na história da humanidade, mas que acima de tudo gosto de poder ajudar a impactar as pessoas ao meu redor, sejam elas pessoas que me contratam e que
querem do meu serviço, seja elas pessoas que estão no meu convívio familiar e amigos que a gente faz pela vida, né? E o cara do bem, o cara que tem, acredito eu, né? Acho que talvez todo mundo fale isso, mas acredito eu, o cara que tem bons valores e que quer ver o bem das pessoas, né? Acima de tudo, não quer passar a perna em ninguém, quer crescer, acredita de verdade que as pessoas podem crescer pelas suas próprias pernas e gosto muito de ajudar que isso aconteça. Tem gente, todo mundo fala que é do bem, mas a gente sabe que é do bem, né? O cara que é do mal não fala Aí, que é do mal. E você a gente sabe que é do bem. exatamente. Rafael, Perfeito. a gente sempre encerra aqui com uma frase, né, eu falo uma frase de outdoor, mas uma frase que você abrisse a geladeira, que é um negócio que todo mundo faz e aparecer a frase do Rafael pelo menos uma vez. Ou Fala aí, vamos fazer o seguinte, se você pudesse ter um outdoor em cada lugar do mundo Bom, e que você pudesse colocar uma frase sua, que frase seria? Caramba, vocês estão aí. Frase de outdoor do Rafael Rodrigues, cara. passar em todo o planeta. Todo mundo vai ver a chance de você impactar milhares de vidas através do teu outdoor. Algo no sentido da gente, como eu falei, né? Assim, poxa, talvez a frase, se não for a frase que eu falaria para minha filha, né? Assim, acho que algo nesse sentido, na questão de não ter o medo de errar, de tentar buscar uma solução, de não ficar parado e buscar ação. Eu acho que talvez eu repita frases que já são ditas aí, mas no sentido de, cara, uma boa intenção sem ação é só uma boa intenção, né? Coisas nesse Mas sentido. esse outdoor ficou muito grande aí. Tem que ser uma frase. Ficou, né? É uma só. Tô compondo Esse não a é- frase aqui. Peraí, né? Ele tá pensando ali, ó. Posso responder? Posso mandar por e-mail depois? Quer usar a ação mudar tudo? Ó, vou te dar uma dica aqui. A frase do teu livro aqui, que eu tô com ele na mão. Aprendendo na velocidade do mundo. Aprenda na Eu queria velocidade usar. do mundo. Então, eu termino o meu Tem uma do capítulo Peter com Drucker que você usa bastante. Qual que é? Vou, Eu vou lá. achei que ia ajudar ele. Vou pegar uma frase que você usou no teu capítulo. É com a A última. prática... Pode falar. Não. Não, então, a última frase do meu capítulo eu gosto muito, inclusive eu termino ela, né, que é uma frase atribuída para o Einstein, que é: a mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Né? Então, Boa frase. Boa. que é, talvez para finalizar aqui sem muita autoria agora, mas acho que é isso. A mente que se abre a uma nova ideia nunca volta ao seu tamanho original. Então, Show de acima bola. de tudo, Sensacional. aprendam, observem, entendam o que pode acontecer, né, ao seu redor, se algo aconteceu, se algo não acontecer, o que aquilo te impacta, como aquilo impacta a sua vida, como você impacta a vida dos outros. E com certeza, só nesse pensamento você já passou um degrauzinho para cima. Senhoras e senhores, Rafael Rodrigues, o líder patrão. Gostou, Rafael? Gostei, gente. Muito obrigado, Verne. Obrigado, Rodolfo, pela oportunidade aqui. Trabalho muito legal que vocês estão fazendo, capitaneando aqui nós autores desse livro e quem sabe o que vem depois, né? Vai acabar com 23, né, cara? Vai ter que ter mais assunto aí. Aí é com o Ah, Rodolfo já encantador tem. de clientes. Já estamos Já projetando todo esse estamos. processo. Fecha aí, Rafa, Rodolfo. Ficarei muito feliz de agradecer. estar aqui mais um tempo. Maravilha, Rafa. Meu, obrigado por você estar aqui, por essa aula que você deu pra gente. Para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo, segue o Rafa, o líder patrão, no Instagram. Adquire o seu livro Improváveis, a ação muda tudo. Rafa, brigadão. Uma aula absurda que você deu aqui. Pegou, com certeza contribuiu com todo mundo que estava aqui, inclusive comigo. Acredito que com o Werner também. E estamos aqui para ajudar a transformar a tua improbabilidade em possibilidade. Então, foquem nisso. Rafa, obrigado mais uma vez. Fica com Deus e uma ótima e alegre semana. Valeu! Valeu, Valeu! abraço.